E aí, conectados, tudo bom com vocês? Eu sou Yardley Lucas e nós vamos iniciar mais um episódio do Nação Cast. E antes de nós darmos início, eu vou pedir para você compartilhar esse episódio já, dar aquela curtida da confiança. Comente aqui, gente, enquanto você estiver assistindo aí. Hoje eu estive aqui conversando com o pastor Felipe Neri, da Igreja Nata, ali da cidade de Porto Belo. Foi, assim, uma conversa muito bacana e eu tenho certeza que vai ser edificante e vai trazer, contribuir muito com a sua vida. Então, fique com o episódio de hoje. Pastor Felipe, muito obrigado pelo a oportunidade de estarmos aqui hoje, ter aceitado o nosso convite, de poder vir aqui bater esse papo, a gente conversar um pouco. Eu já adiantei para o senhor que nós iríamos falar um pouco a respeito de liderança. Mas antes eu gostaria que o pastor cumprimentasse o povo aí que nos acompanha nesse momento. Deus abençoe a todos, é um prazer estarmos aqui. Que o Senhor possa ministrar através dessa programação algo de Deus na sua vida. O Senhor te dê graça, o Senhor te revista com todo o poder e a glória. Vem de nós. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. E eu tô até um pouco nervoso que o pastor Felipe é locutor de rádio aí, né? Então, Eu digo que eu sou o anjo, que eu quero ser o anjo Gabriel, quando Jesus vem buscar a sua igreja, ele possa me conceder essa hierarquia, porque na hierarquia angelical, o estudo de angelologia, que é estudo dos anjos, talvez uma palavra até meia complicada de se falar, angelologia, estudo dos anjos. Que o Senhor possa me conceder essa hierarquia de poder falar um pouco do que é dele. É isso que eu quero. amém, amém, glória a Deus. Mas eu sei, pastor, que o senhor tem um testemunho muito forte a respeito de quando o senhor chegou aqui na nossa região, né? Para quem não sabe, o pastor Felipe, ele é pastor aqui da Igreja Nata, né, pastor? Exato. Aqui na cidade de Porto Belo, né? Porto Belo. Isso. Tá ali. E a gente estava conversando agora há pouco, eu perguntei para ele a respeito do tempo que já existe a igreja, e são quantos anos, pastor, de ministério já? Então, nós chegamos em 99 em Porto Aham. Belo. Chegamos como missionários. Estudamos teologia, eu e a minha esposa em Itajaí, na igreja o qual nós éramos membros, a Aham. Igreja Nova Aliança, é uma raiz da Igreja Batista, onde existe até hoje em Itajaí. Antes ela tinha uma sede no bairro São João, na rua Benjamin Franklin Máximo Pereira. Foi a igreja que eu entrei. 13 de novembro de 94, eu entrei nessa igreja. Não Aham. entrei para ser crente. Nós vamos no decorrer da história, vamos falar. Não entrei para ser crente. Não entrei para ser seguidor da seita. Entrei para buscar algo que eu vou compartilhar no meu testemunho. Isso em 99. Assim foi a nossa entrada na igreja. Então a caminhada do pastor é longa, já é uma trajetória aí bem grande. Então é esse tipo de pessoas que nós gostamos de trazer aqui, porque é onde a gente se inspira nessa trajetória, né? Eu até estava comentando aqui com o pastor que eu já conhecia ele de vista, né? Algum tempo atrás eu o vi, e eu posso dizer, pastor, que parte do meu da minha motivação para ter hoje tudo isso daqui, buscar isso na minha vida, para mim, para que eu pudesse ter momentos como esse, de poder sentar com pessoas que têm um tempo já de caminhada, uma trajetória muito linda e que têm frutos de verdade no seu ministério, resultados, e que nós possamos sentar com essas pessoas e ouvir, né, como foi o processo, que não é fácil muitas das vezes, né? Não, Só que tudo tem um começo, né? Tudo tem um realmente. começo. E eu gostaria que o pastor comentasse um pouco aqui conosco sobre como foi o seu começo, a tua chegada aqui, como que aconteceu tudo isso daí. Então, como você falou, né? Nossa história é um começo. Nossa vida é um começo. Como eu sempre digo, o filho tem 18 anos. Hoje, dia 4 de novembro, ele completou 18. Tem uma filha de 26. Nada, né? Tem uma netinha. Como você falou, tudo tem um começo. A minha história, muitas vezes as pessoas olham pra gente, eu digo assim, elas não sabem de onde a gente veio. É normal isso acontecer. Aham. Porque ninguém tem uma bola de cristal
para saber quem é aquela pessoa e não um crachá identificando ela, né? No decorrer dessa caminhada, nós nos deparamos com determinadas pessoas. A minha história começou não aqui. A história começou no Nordeste. Sou natural do Nordeste. Sou família de irmãos e 2 irmãs. Pai e mãe, que hoje já não moram mais aqui, estão na glória. Mas eu tenho mais 5 irmãos e 2 irmãs. A minha vinda do Nordeste, eu sempre preservo a minha cultura. O lugar de onde vim. Com 4 anos de idade. Para morar em São Paulo. Porque todo nordestino quer sair do Nordeste para vir para São Paulo. Aham. E assim foi meu trajetório. Beleza? Morei 16 anos na Baixada Santista. Convivendo com a família e trabalhando ali também, né? No decorrer, a gente vai abrir um leque aí sobre o trabalho também, né? Trabalho secular. Mas a minha chegada em Itajaí foi dia 2 de agosto de 1986. Ora, morei 16 anos na Baixada Santista, 4 anos no Nordeste, e estou aqui em Porto Belo há 23 anos. Portanto, eu tenho 55 anos de idade. Nasci no dia 17 de junho de 1966, em Nova Cruz, Rio Grande do Norte. A minha vinda para Itajaí foi passear. Eu não vim para cá morar aqui. Eu vim passear aqui juntamente com um amigo meu, que é policial hoje, conseguiu se aposentar. Nós incluímos juntos na corporação militar. Fiquei durante 5 anos e 6 meses. Cheguei a cabo da corporação da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Consegui no meu curso ficar em primeiro lugar para soldado e fiquei em 11º lugar para cabo. E saí da corporação, saí do serviço militar porque havia me convertido a um cristão e eu via muitas coisas que não coincidia. Acabei saindo. Esse amigo meu que me trouxe para Santa Catarina, dia 2 de agosto de 87. Eu estava parado com 20 anos de idade, lá na casa dos meus pais, e ele falou, vamos passear em Santa Catarina. E esse passeio, dia 2 de agosto de 1987, eu cheguei em Itajaí, na rodoviária de Itajaí. E fomos para a casa dos familiares que ele tinha, em bairro Costa Cavalcante, na rua Piauí, número 1040, na segunda praça do Costa Cavalcante. E por ali eu cheguei, por ali com uma mochila nas costas, um par de tênis, 2 calças jeans e mais nada. E começamos a conhecer as pessoas, eu comecei a ver as pessoas diferentes, a cultura das pessoas diferentes. Isso me trouxe uma paixão por Itajaí. E esse passeio durou 3 anos. Durante esse prazo de 3 anos, foi onde eu conheci a minha esposa, casei. Conhecendo a minha esposa, casando com a minha esposa, não tive filhos, morava no bairro São Vicente. Foi aí, Lucas, a minha ida ministerial. Foi a minha ida ministerial. Eu já vi alguns pastores e alguns líderes falar assim, aquele que não vai pelo amor, a palavra de Deus diz, que aquele que não vai pelo amor, vai pela dor. E eu não fui para a igreja pelo amor que eu tinha em Deus, em Jesus, e na obra ministerial. Pelo contrário, eu jamais tive afinidade no meio cristão. A minha família é de uma linhagem espírita, mesa branca, Allan Kardec, minha mãe, meus irmãos, irmãs e um pouco candomblé. Mas pela misericórdia de Deus, houve uma mudança na minha história. Como que mudou esse meu trajetório? Mudou quando, dia 5 de maio de 94, ou seja, 4 de novembro de 94. Eu cheguei na minha casa bêbado, porque eu bebia demais. E nesse dia eu agredi a minha esposa, 2 anos casado. Eu caí no chão, eu tinha bebido demais. Caí no chão e ali eu fiquei. Quando eu acordei, a minha esposa não estava em casa, ela tinha feito a mudança sem eu perceber nada. Algumas coisas pessoais, coisas mais caras, né? E aí, a esposa foi embora, 2 anos casado. A esposa foi embora. E restou para mim somente aquele delírio
as minhas perguntas para ela, porque ela foi embora, ela não quis me explicar, me atender, a família dela, mesma coisa. E só restou uma coisa para mim. Eu me lembro que tinha na minha casa uma cachorra que eu criava, uma Doberman. Aham. Muito inteligente, eu gosto muito de cachorro. Principalmente cachorro de porte grande, pitbull, grande assim. Hoje eu não tenho mais, eu tenho duas adotivas, uma adotiva que apareceu em casa e uma outra pequena lá. E só restou essa cachorra. O que eu fiz? Eu tinha um fiel que segurava ela, uma cordinha, uma corrente na hora, eu colocava no cachorro para treinar ela. Aham. E só restou aquilo ali. Eu peguei aquele fiel, eu me lembro como se fosse hoje, em novembro de 94, dia 4 de novembro de 94. Eu subi numa cadeira e coloquei numa edícula que eu tinha atrás e coloquei no meu peito. Porque a vida para mim já havia... Acabou-se tudo. E naquele momento que eu estava na cadeira, pronto a pular, eu ouvi uma voz que eu tenho certeza que foi de Deus falando. Dê a sua vida pro diabo que você vai ver para onde vai. Dê para mim e vai ver o que eu faço. Olha só, foi uma palavra que veio assim, eu me lembro como se fosse hoje, dê a sua vida pro diabo que você vai ver, dê para mim vai ver o que eu faço. Mas como a minha esposa havia ido embora, eu tinha perdido a esperança de tudo já, de tanto ligar e pedir para ela voltar, isso, nada. Aí o que acontece? Saí da cadeira. E eu fui para onde? Para a igreja o qual ela estava congregando. Ela já estava congregando, fazendo campanha na igreja para que eu se convertesse, para que eu mudasse de vida. Mas a minha convenção era diferente, era na bebida mesmo. Gostava de tomar uma manguaça. Tomava a dar com os pés e com as mãos. Não era só com os pés e com as mãos. E eu me lembro, Lucas, que eu comprava muito uísque, eu gostava de tomar muito uísque com guaraná. Coca-Cola, Coca. E eu tinha como é que fala? Um barzinho. Aham. E sempre eu comprava Nato Nobles, John Rock, Becktin, Becktai, Passaporte, deixava acumulando ali. Quando chegava amigos, eu tá tomando. A data exata da minha convenção foi 13 de novembro de 90. Aí eu fui para a igreja. Quando eu cheguei da igreja, que eu fui liberto daquelas entidades que me ocupavam, eu fui liberto, eu cheguei em casa e quebrei todas as... Ela ia embora, eu fiquei na casa. E os vizinhos olhando aquele barulho, correram, foram querer saber o que era, eu jogando todo no muro. Aí chegou um amigo, um vizinho, morava 2 casas depois, falou assim, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí, Felipe? Eu falei assim, rapaz, eu fui. Aconteceu uma coisa. Tem mais um. Quebrei tudo. Aí ele falou assim, não faz isso, então dá pra mim tudo isso aí. Eu falei assim, não, se prejudicou a mim, vai prejudicar você. O que acontece, Lucas, é que a bebida leva a pessoa a isso quando ela não tem um controle. Para mim, por exemplo, eu não gosto de beber, eu não bebo nem por conta gota. Tem gente que diz assim uma coisa para mim, eu trabalho na dependência química, por quê? Porque eu levo muitas pessoas para casa de recuperação. Sim. Alberto Leal, Brusque, aqui em Porto Belo, Luiz Alves. O SOS Resgate de Vida, o SOS Resgate de Vida em Laranjeira, próximo a Luiz Alves, que hoje é sob a liderança de Luiz Hermínio. Nós compramos, eu junto com o Luiz Hermínio, com Éden, Camíria e Ulisses, nós compramos aquele sítio na época vendendo caneta. Na época que eu morava em Itajaí, junto com Luiz Hermínio, apóstolo Luiz Hermínio, junto com Ulisses, Éden, Míria, e nós compramos aquele sítio. Então eu levo muita gente, só que hoje eu não faço parte mais da convenção, do Ministério de Itajaí, do Mevan, porque eu morando aqui em Porto Belo, um caminho muito longo, enfim, naquela época eu era policial e o Luiz Hermínio era noiadinho da rua. E nós corríamos atrás dele para prender ele. Ele não era traficante, mas ele era usuário de droga. E hoje a vida dele, eu tô falando isso com liberdade porque eu tenho muita amizade com ele. Hoje a vida dele é outro supimpa, né? Uma bênção de Deus. Um abraço, apóstolo Luiz Hermínio. Em Itajaí, a igreja excelente, um povo abençoado, segundo líder dele chamado Lapa, meu amigo também, gente boa. Então, eu trabalho na área da dependência química com pessoas. E tem pessoas que elas não têm controle para isso. Vamos deixar esse negócio da dependência de lado, vamos concluir aqui o que é
a minha convenção. 13 de novembro, a data exata da minha convenção. 13 de novembro de 90. Então o pastor pergunta em Itajaí, Igreja Nova Aliança, Franklin Máximo Pereira, quem é que quer aceitar Jesus? É uma palavra até meio assim complicada, porque fico imaginando, quem é que quer aceitar Jesus quando deveria ser diferente? Jesus, será que o Senhor me aceita? Né? Eu, um alcoólatra, dependente químico. A cachaça é a dependência química também, porque ela é baratinha, você vai lá e compra e fica chapado. Olha assim, hoje eu me enchapo, todo dia eu durmo 5 horas, 4 horas, mas é na presença de Deus, orando e buscando Aleluia. a Deus. Eu acordo 5 horas da manhã. Glória a Deus. E Deus tem feito maravilhas. Aí, 13 de novembro, aí eu vou lá e aceito Jesus, Lucas, como salvador de minha vida, e minha esposa sentada na outra cadeira lá e me vê aceitando Jesus dentro da igreja. Aí sabe o que eu fiz, Lucas? O que eu fiz? Falei, poxa, agora eu sou evangélico. Eu fui numa loja em Itajaí, não vou falar o nome da loja porque eles não são patrocinador nosso. Quem sabe um dia será. Comprei um terno, da hora, comprei uma gravata, sapato. Aí, isso na sexta-feira, quando foi no domingo, eu já estava na igreja todo mudado. Aham. Aí eu cheguei na minha esposa. Falei assim, olha só eu aí. Mudei agora. E tu mudou? Vai me dizer que em uma semana tu mudou. Enfim, essa história demorou um tempo, Lucas. Eu sou casado, dia 26 agora de setembro. Fazem 30 anos que eu sou casado no papel. Uau. Legalmente. Com a mesma esposa. 6 meses separado da minha esposa. Dentro da mesma igreja, rogando e orando a Deus, volta, oração, jejum, oração. Por isso que eu digo uma coisa, a oração e o jejum, ela tem efeito no reino espiritual. Orando e clamando, volta para mim, vamos ver a nossa vida. Quando eu já tinha o oficial de justiça, um mandado judicial, já me tirou da casa, já fui morar numa kitnet, já estava sem emprego na policial militar, já era agora frentista de um posto de gasolina. Enfim, 6 meses contado, 13 de novembro de 94 a 13 de maio de 95, concluí 6 meses. Numa sexta-feira, dentro da igreja, a minha sogra olha para mim e diz assim, como está seu coração a respeito da sua esposa? Eu falei, não é minha esposa mais. Pois é, eu estou vendo que ela está muito triste, ela está numa situação assim, estou vendo calada. Não quer ir conversar com ela? Eu falei, é para ontem, né? Não é nem para hoje, é para ontem, já vou já. Bom, eu fui conversar com ela numa sexta-feira, no final do culto. Uma hora da história, marcamos para conversarmos no sábado, no outro dia. Fomos numa sorveteria, paguei, tive coragem de pagar um sorvete para ela, que nunca fui de pagar nada para ninguém, mas paguei um sorvete para ela. E naquele dia as coisas mudaram. E nós voltamos desde aquele dia, hoje completa 30 anos, sou casado, agora dia 26 de setembro, a mesma esposa. Aí você pergunta, valeu a pena pastorar e jejuar pela sua esposa? Valeu a pena porque eu alcancei. Então, Lucas, para concluir, foi essa minha convenção, o porquê eu fui para a igreja foi devido a uma separação conjugal da minha atitude, o qual eu vivia, foi onde me converti. Uau, que história, né, gente? Demorou um pouco, hein? Não, mas é isso aí, a gente tá aqui pra ouvir essas histórias aí que com certeza edifica. Às vezes, a gente muitas das vezes nos encontra em momentos da nossa vida que nós, parece que é o fim, né? E é onde o Senhor vai lá, não, eu vou tirar esse ponto e vou colocar uma vírgula, né? Verdade. O Senhor mesmo foi ali, estava pensando em suicídio, né? E Deus ainda teve misericórdia e falou com o Senhor. E pastor, essa questão do ministério, como foi que entrou isso na sua vida e principalmente o teu chamado pastoral? Porque dá de ver que o senhor é um pastor nato, assim. Pela misericórdia de Deus, Lucas, eu nunca almejei. Aham. Eu sempre digo assim, Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo como a palavra de Deus. Apóstolo Paulo escreve uma carta ao povo de Coríntios no capítulo de número 1, versículo de número 27. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Eu nunca almejei em ser pastor. E eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não sou doido de aconselhar ninguém a ser pastor. Eu não aconselho ninguém a ser pastor. Porque ser pastor é carregar uma carga muito pesada. Eu não aconselho, porque eu já me deparei com muitos amigos buscando
cargo, título eclesiástico voltado para um pastor, para um diácono, presbítero, evangelista. E muitas pessoas almejando esse cargo e muitas pessoas, como diz a história, caindo do cavalo e acabam se machucando. Bom, por não almejar em ser pastor, essa foi a minha decisão. Servir a Deus junto com a minha esposa. Eu não tinha filhos na época, apenas eu e minha esposa, morando em Itajaí. Acabei voltando para a mesma casa, porque nós, depois de reconciliarmos, nós voltamos para a mesma casa e fomos morar no mesmo lugar, na rua Rui Barbosa, em Itajaí, no bairro São Vicente, 357, em Itajaí. Aí, Lucas, já estava um tempo na igreja. Aí saiu um curso para fazer na igreja. Escola teológica. Fazer. Me convidaram para ser porteiro da igreja. Eu fui. Me convidaram para ser líder de um pequeno grupo. Eu fui também. Isso no decorrer de 2 anos ministerial, dentro da igreja, me chamaram para ser. E eu fazendo curso. Isso aqui. Aí começaram a orar dentro da igreja, aqueles negócios de profecia. Esse que te digo, esse que não te digo, esse que te falo, que não te falo. Mas é coisa boa quando a pessoa lê a Bíblia, né? E Deus chamou, como você falou, para dar fruto, né? E uma vez um pastor chegou para mim e falou assim: olha, escute uma coisa. Tem um pastor que é minha cobertura. Tem uma cobertura espiritual que o homem é doido, é mais doido que eu. Mora em Curitiba, ele é um pastor. E quando eu me converti, estava separado da minha esposa, eram poucos os que falavam para mim que o casamento não era certo. Todos falavam para mim que não era certo, que a minha vida não era nada mesmo acabada. Sabe aquele reciclado que você pega e começa a selecionar e ver que tem coisa boa ali no meio? Então eu olho por esse lado, eu vejo que tem um saco de reciclagem ali. Alguma coisa de boa tem ali dentro. Tirar o que tem de bom ali dentro. E alguma coisa que tem ali nos serve. E esse pastor, Edival Ferreira, ele é doido. Ele profetizou a respeito do tempo que minha esposa ia voltar. Você imagina que o camarada fala que dentro de 21 dias minha esposa vai voltar e eu começo a contar, e dá 18 dias. Eu encontro ele em Itajaí, ele fala assim: irmão Felipe, segunda-feira faz 18 dias. Aí eu falo assim de lá em Itajaí, no centro de Itajaí, eu falo assim: pastor Edival, não precisa chegar na segunda, porque minha esposa já voltou. Eu venho comprar um aspirador de pó. Bom, mas o chamado pastoral, esse camarada Edival Ferreira é doido. Ele disse mesmo assim para mim: um dia Deus vai te tirar dessa cidade de Itajaí, vai te mandar para uma cidade em que tu jamais imaginou, e Deus vai te usar como pastor. Eu falei assim: não, pastor Edival, eu nem quero isso. Eu estou lá dirigindo um pequeno grupo. E antes de concluir a etapa da escola teológica, houve uma reunião do conselho lá da igreja. Vamos selecionar um para ir para Porto Belo. E eu não era missionário, eu era apenas um obreiro. Selecionaram um, não quis. Selecionaram o outro, não quis. Selecionaram o outro, também não quis. Só sobrou para mim. Vamos mandar o Felipe lá. Tem tu, vai tu mesmo. Me mandaram para cá, na rua Antônio Lucas de Brito, no bairro Perequê, para começar um grupo. Terça e sábado. Tudo bem, era para começar um grupo, você vinha. Era a mesma coisa que eu fazia em Itajaí, liderando um grupo. Então eu deixei aquele Itajaí lá e vim liderar um grupo aqui terça e sábado. Fazíamos a reunião às 8 horas na casa do irmão João Ariovaldo Teles Bueno. Acabei de falar com ele hoje pela manhã. Então, na terça-feira e no sábado, nós sempre fazíamos o quê? Para reunir, pesado, pô, fazer uma macarronada, fazer um cachorro-quente. Aquela comunhão ali para reunir a piazada e reunia 20, 30. Moral da história. O pastor Zaine Melquides Miguel, que é o pastor presidente da Igreja Nova lá de Itajaí, irmão do Zilmar Miguel, que é presidente dos Gideões em Camboriú. Como ele era o presidente da igreja, e eu era apenas membro da igreja, e dirigindo o grupo em Porto Belo, ele falou assim: irmão Felipe, nós vamos nomear você a missionário e vamos mandar você para Porto Belo. Definitivamente para você. Deus me livre. Não quero, não. Eu quero só dirigir. Deus me livre. Não quero, não. Lucas, eu fiquei
1 ano e meio brigando com Deus e com a igreja. Nesse 1 ano e meio, eu tinha 3 carros na garagem. Eu tinha uma moto. CBR 300 na época. 150 Aero. Eu perdi os 3 carros. Eu trabalhava como vendedor de automóvel. Perdi o emprego. E coloquei uma placa de vender na casa. E falei para minha esposa. E a placa de vender, veio um vento e caiu 3 vezes. Eu falei para minha esposa, Deus não quer que a gente venda essa casa. Sabe o que Deus quer? Que a gente vá definitivamente para Porto Belo. E fizemos a bagagem, as nossas malas, as coisas, arrumaram um caminhão e rapidinho trouxeram a nossa mudança para Porto Belo. Descarregaram em frente o Comprão, na Avenida Governador Celso Ramos. Hoje funciona ali uma loja de móveis rústico, móveis sob medida, um galpão. E quando eu entrei aqui, eu percebi que a nossa igreja era assim, a metade era uma cortina e a metade era o culto. Nós saímos do culto, do seu estúdio aqui, nós íamos para nossa casa. Nós recebíamos pastores de fora, missionários para pregar. Nossa cama de casal era ali, nós já tínhamos a Priscila com 2 anos de idade, e a outra cama era dos convidados, que ficavam dormindo, todo mundo junto. E em cima um telhado, calhão daqueles calhões no verão, eu tinha que pegar a mangueira e jogar água em cima, que era muito calor aqui. E tanto calor. A igreja era um salão que não tinha janela, não tinha forro. Eu comecei a construir, comecei a reformar, ajeitar tudo. Moral da história. Depois de 3 anos, esse pastor chamado Zaine Melquides Miguel, de Itajaí, faz uma reunião lá com os pastores e me faz uma reunião aqui. Nós vamos nomear você a pastor. Eu falei assim, não, cara, eu tá bom como missionário aqui, tá bom. Ô Lucas, não teve como correr. Me empossaram a pastor do campo de Porto Belo, 3 anos de ministério em Porto Belo. Bom, agora eu já tinha um título de pastor, me reconheceram numa ata, me deram uma credencial, tal, isso, aquilo, outro, agora você é pastor. Deus do céu, e agora? Só que nesse meu trabalho dentro da igreja, eu sempre tentei conciliar o trabalho secular, fora, com o trabalho igreja. Porque o que eu ganhava mal dava para nós nos sustentarmos. Mal dava. Um salário de missionário naquela época não dava. Foi onde eu trabalhei de taxista 7 anos, em Itajaí. Guarda noturno, trabalhei como recepcionista. No verão, eu trabalhava em 3 empregos. No verão. Eu dormia dentro do carro. No verão, eu trabalhava em 3 empregos. E no inverno, eu trabalhava de guarda noturno. No verão, eu continuava de guarda noturno, pegava o meu táxi, porque eu entrei como taxista de empregado. Depois eu consegui comprar um táxi. Eu tinha 2 táxis. E o que acontece? Nesses 3 empregos, eu vi que eu estava indo além do que era o meu trabalho eclesiástico. E eu estava ganhando dinheiro. E o meu sonho qual era, Lucas? Porque eu morava em Itajaí, ou seja, em Porto Belo, já morava dentro da igreja, e eu tive um sonho de uma barraca. Tive um sonho de uma barraca. Eu compartilhei com os irmãos numa tenda. Falei, gente, nós vamos sair do aluguel. Deus me deu um sonho de uma barraca. Engraçado que eu pagava aluguel da casa e aluguel da igreja. Aí eu falei com os irmãos, gente, nós vamos sair do aluguel. Nós vamos comprar um terreno e vamos construir uma igreja. Aí eu já tinha 6 anos no ministério, em Porto Belo. Os irmãos, mas como? Vamos fazer uma campanha na igreja. Uma campanha de 7 dias de culto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 7 dias. Para arrecadar fundos. E eu vi que juntando os crentes era mais fácil. Porque crente é gente boa para dar dinheiro, para dar oferta, né? Entre aspas. Crente é gente boa. Ô Lucas, no sábado, nós tínhamos R$470 para comprar um terreno de 12 mil. E eu fiz aquele no sábado, aquela muvuca, chamei um, chamei outro, caí lá, trouxe um pastor de fora, eu falei, agora vai dar boa. Falei, gente, eu quero dar uma notícia para vocês. Não é de Deus não a gente comprar esse terreno. Pô, só conseguimos arrecadar aqui R$470. Como que nós vamos comprar um terreno de 12 mil? Vocês me desculpam, a receita foi essa, vendendo pastel, vendendo coxinha, vendendo isso, minha esposa fazendo isso, aquilo, outro.
Hora da história, levantou uma irmã lá no meio que estava visitando. Pastor, Deus mandar dar uma oferta. Ó. Tá. Foi lá e me entregou. Peguei aquele cheque assim, olhei. Disse, irmã preencheu errado. Não é R$200 aqui, não, é R$2.000 de oferta. O outro deu mais 1.000, o outro deu mais 2. Hora da história. Naquele dia, por isso que a palavra de Deus, ela diz assim, comunicai vossas necessidades com o povo de Deus. Era uma necessidade minha comprar o terreno. Uau. Porque eu queria sair do aluguel. Naquela noite nós arrecadamos o dinheiro para comprar o terreno. Aleluia. Aí foi bênção, Lucas. Glória a Deus. Falei assim, meu Deus, vamos comprar. Porque o terreno foi um mistério. Na Vila Nova, uma rua de barro, eu passei por aquele terreno há 6 meses atrás e eu vi uma placa, vende-se esse terreno. Eu arranquei a placa e botei dentro do meu carro. E a mulher falou assim, o que é isso? Eu falei assim, esse terreno vai ser nosso. Coloquei dentro do carro. E comecei, Lucas, sabe fazendo o quê? Juntando papelão, latinha, ferro velho e alumínio para conseguir construir o terreno, a igreja depois. Porque nós havíamos comprado o terreno, né? Com o dinheiro da campanha. Foi beleza, consegui arrecadar. Mas antes eu tinha arrancado a placa do terreno porque eu visualizava aquele terreno ali. Aleluia. E era um terreno de 12 por 30 de esquina. E a igreja sede viu que era legal. Aí a igreja sede comprou o outro, porque até então a igreja sede não acreditava no nosso projeto em Porto Belo. Aí eles compraram o outro, ou seja, nós temos 2 terrenos, são 25 por 30 de fundo, que hoje é sede própria, não do pastor, mas da igreja, dos membros da igreja. Moral da história, Lucas, compramos a igreja, ou seja, compramos o terreno. Vamos construir. Vamos fazer uma polenta com galinha. Quanto arrecadamos? Nós temos aqui, nós tinha 1.200 e poucos reais em caixa lá. Pô, temos um dinheirado, uma fortuna. Eu fui lá, comprei areia, comprei cimento, comprei cal, comprei brita, comprei madeira, comprei tudo. E o terreno era um buraco. Ninguém queria comprar aquele terreno que era um buraco. Eu falei, esse aqui. Uma hora da história. Em 6 meses, começamos a juntar papelão. Eu saía de Porto Belo. Sabe ali no Alto São Bento, lá o bailão do Carlão que tinha, não sei se tem ainda, para aquela região, eu saí de Porto Belo, ia 2 camaradas comigo, 2 jovens comigo, chama-se Williams Faria Bueno e John Leno Pires, 2 jovens que eu peguei da igreja. Gente, vocês topam abraçar essa coisa comigo? E o pai do William me emprestou uma caminhonete picape Willys, carroceria de madeira, eu falei, essa aqui. Eu botava umas tábuas nas laterais, eu ia juntar papelão, latinha, ferro velho e alumínio. Eu fiquei 6 meses. Sabe como eu era conhecido em Itajaí, na igreja sede, uma igreja de 1.200 membros? Eu era conhecido como o pastor lixeiro de Porto Belo. Eles me chamavam assim, como é que está o lixo lá? Me chamavam assim, tirando um sarro da minha cara. Porque eles jamais imaginavam que nós íamos construir o que nós construímos hoje aqui em 22 anos, 23 anos de ministério. 23 anos de ministério, mais 6 anos só de igreja construindo. Como é que está o lixeiro? Todo mundo perguntava. E eu me lembro que eu tinha um Fiat 147. Esse Fiat era uma bênção. Ele ungia a cidade. Ele vazava óleo por todo lado. Ele saía ungindo a cidade. E esse Fiat parecia aquele Fiat, sabe aqueles carros do exército? Malhado? Era o meu Fiat. Mas era massa, aquela massa anjo, sabe? Era cheio de malha, cheio de marcado, e os outros tiravam sarro. Eu me lembro que tinha uma missionária chamada Renata, que hoje ela está em São Paulo, em Bauru, tomara que ela escute essa mensagem. Ela falava assim, ô irmão Felipe, e ela tinha um Vectra, naquela época era um carrão, um Vectra. Quer vender esse Fiatzinho aí para mim? Eu falei, se eu vender eu vou ficar a pé, abençoado. Como eu vou ficar sem meu carro? Não posso ficar sem meu carro. Mas, Lucas, eu troquei esse carro, depois da história que eu te conto. Eu troquei esse carro por uma bateria para a igreja. E a pé. Vamos concluir. Em 6 meses, juntando papelão, latinha, ferro velho, alumínio, trabalhando de guarda à noite, construímos o templo. Templo feito. Pronto. Somente a nave da igreja. Não tinha banheiro, não tinha estacionamento, não tinha portas, as janelas feitas de madeira de caixaria. Era o templo, estava pronto. Eu fiz a inauguração do templo e convidei o povo de Itajaí. Falei, pô, vai encher, vai lotar a igreja aqui em Porto Belo. Veio 3 pessoas. Eu falei, eu queria fazer aquela inauguração, porque era assim, se eles viessem lá, eles iam dar uma oferta para nós, comprar janela e fazer banheiro. Porque tinha 1.200 membros. Se ele deixasse eu pregar lá na igreja, eu pedi oportunidade do pastor para pregar na igreja, pastor Zaine Melquides Miguel. Ele não deixou. Não é que ele não deixou, não era visão. Mas a coisa, quando é de Deus, não importa. A visão que Deus te dá é você que vai romper, não é os outros que vai romper. E a visão Deus tinha dado para mim, não deu para ele.
E Deus me levou a romper. E graças a Deus hoje temos o nosso templo. E o trabalho eclesiástico, o trabalho pastoral, eu não aconselho a pessoa. Agora, se ela tem um chamado, abraça a causa. Se você não abraçar, Deus vai cobrar. Então, Lucas, temos a nossa sede, estamos ali com o nosso trabalho. Eu acho que eu pulei alguma coisa aí da sua pergunta. Não, é isso aí. Eu perguntei a respeito dessa questão do chamado pastoral mesmo, né? Do pastor. E só uma coisa que eu acho interessante, pastor, que o senhor falou a respeito do título. Ontem mesmo nós estávamos falando a respeito disso, que às vezes a pessoa vai atrás do título, mas ela não tem a função. Né? E a função, ela vem justamente antes do título, né? Justamente. Me desculpa falar uma coisa para você, abrir um parênteses aqui, olha só. Sabe que eu tenho um sonho humano, o meu sonho humano voltado para o que é fazer para Deus, né? Sim. Eu queria ser na igreja, dentro da igreja eu queria ser um cantor. Minha filha canta, ela louvou, ela participou da abertura do Gospel, terceiro festival Gospel, segundo festival Gospel em Porto Belo, que a Aline Barros cantou. Enfim, não só ela, mas algumas cantoras, alguns outros, a igreja também. Mas, diga-se de passagem, ela entende um pouco de voz, de vocal, de tom, de música. E foi um pastor na igreja que dava aula de canto na igreja. E ele falou assim, vamos fazer um teste, me chamou, chamou. Eu quero fazer também aula de canto. Por isso que eu tenho uma vontade, tenho uma vontade assim, quem sabe um dia, né? Talvez no céu. Aí o pastor começou lá no teclado, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, sol, lá, e assim foi aquele negócio, as notas musicais. Passou 1, passou 2, passou 3, chegou a minha vez. O pastor falou assim, pastor, eu vou tocar, o senhor segue aqui o meu ritmo, tá? Ele, dó, ré, mi, fá. Aí eu, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ele olhou pra mim e falou assim, pastor, o senhor só um milagre mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. E uma pessoa na igreja, agora eu vou falar nesse chamado eclesiástico sobre o chamado e não chamado. O que acontece, Lucas, é porque nem todos foram chamados para ser titulado como um apóstolo, como um profeta, como um evangelista, como um diácono, nem todos foram chamados. Só que os dons que Deus dá à igreja, os dons espirituais, os dons que Deus dá à igreja, eu falei assim, não, eu quero cantar, mas eu não tenho dom para cantar. Mas eu tenho desejo de tocar bateria. E eu peguei esse Fiat 147 e toquei numa bateria. O primeiro instrumento dentro da igreja é uma bateria. E todo pastor ele tem que ser metido. Se não for metido, ele nunca vai ser pastor. Nunca vai ser. Aí eu peguei a bateria, coloquei lá no canto e comecei a tocar a bateria. Eu gosto, é bonito de ver, né? Aí pum, mexe cabeça, mexe braço. E uma irmã tocava violão. Eu falei, irmã, eu vou acompanhar a senhora no violão. Aí fui, né? Aquele chacumpão, taca, bum. E não saía desse chacumpão. E fiquei 4 meses pegando aula de cai lá, isso, aquilo, outro. Aí uma vez eu tava tocando, quando eu errava, porque você sai fora do tom se você erra. Quando eu errava, ela olhava assim pra mim e fazia assim, ó. Pshim, pshim. Me dava tiro, assim com o dedo. Falei, tá amarrado, em nome de Jesus. Eu comecei a repreender. Fora da história. Tem gente que tenta apagar seus sonhos. Esse pastor falou pra mim, apesar que eu não sei canto, não canto até hoje, né? Mas, pastor, o senhor só um milagre. Mas eu acredito em milagre. E essa irmã apontava pra mim, eu toco bateria na igreja hoje. Quando eu falto, eu toco. Eu acompanho ali e toco. Apesar que eu não sou tão assim. Então eu digo assim, quando a pessoa não foi chamado, cara, dá pra quem foi chamado. Mas uma coisa é certa. Todos são chamados. Poucos escolhidos. Agora eu me pergunto, por que eles são poucos escolhidos? Sabe por quê? Porque eles não se dão. Uau. Quando Jesus, em Mateus capítulo 10, ou Marcos, uma coisa assim, na seleção dos 12 discípulos, é uma coisa interessante. Tinha uma multidão que caminhava com Jesus.
Mas Jesus poderia... Eu fico imaginando, por que Jesus selecionou 12? Pelas 12 pedras das tribos, as 12 tribos, atravessar o Rio Jordão, pegou 12 pedras e firmaram as estacas. Eu fico imaginando, por que Jesus seleciona 12? Tinha uma multidão, mas nem todos estavam competentes para abraçar a causa com Jesus. Só estavam esses 12. Por isso que eu digo, quando a pessoa faz por merecer, Deus honra ela. Quando ela não faz, Deus não honra. É apenas uma multidão. Então esse chamado, Lucas, não é para todos. É para aqueles que se esforçam. Por que eu vim a ser pastor em Porto Belo? Porque eu me dediquei. E as pessoas pensam que ser pastor é moleza. Sim, é moleza. Moleza nas pernas, nos braços, nas costas, né? Porque você passa vergonha. Eu não sou pregador aqui da palavra. Aquela passagem eu até tinha marcado aqui. Pode ficar à vontade. Em Lucas capítulo 6, na seleção, em Mateus capítulo 10, na seleção também dos 12. Nós podemos ver em Lucas capítulo 6, Deus selecionando 12 discípulos. Está aqui no capítulo 6, no versículo de número 14. E capítulo de número 10 de Lucas, de Marcos, em Mateus capítulo 10, do 1 a 4, em Marcos capítulo 3, do 3 a 19, e na seleção desses 12, no capítulo 6, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 6, verso 14, Jesus seleciona 12 discípulos. Mas nós podemos ver que uma multidão seguia Jesus. Mas nem todos, Lucas, nem todos estavam dispostos a acompanhar ele, seja no que for. Então, portanto, tem gente que ele quer ser, mas ele não tem vocação, ele não tem chamado para aquilo, ele não tem aptidão, ele não tem outra coisa que tá? Ele não tem vontade de fazer, porque eu também não era, eu não tinha afinidade para o trabalho de Deus, não, pelo contrário, eu não gostava de ajudar ninguém, pelo contrário, eu queria jogar dentro de uma caixinha de um camburão e levar o camarada preso, era essa a minha gana, de pegar a pessoa, meter ele em pau de algema e botar ele preso. Hoje eu levo para casa de recuperação. Hoje eu levo para Deus. Hoje, sabe de uma coisa? Moro comigo dependentes químicos. Recém agora saiu um menino que morava comigo na minha casa. Eu moro na igreja mesmo. Eu tenho várias salas ali. Tem sala para estudo, sala para reunião. E eu tinha uma sala com beliche. Um menino morou comigo. Não só um, vários já passaram comigo. Quando não tem vaga em casa de recuperação, eu boto para morar ali e ficam ali. Então hoje eu tenho o prazer de ver as pessoas sendo transformadas e eu acredito no milagre e sei que as pessoas são transformadas. Portanto, eu digo assim, se a pessoa almeja um título e ela não faz por merecer, é porque ela não tem vocação, não tem chamado e nem tem vontade de fazer. Porque se ela tem vontade, Lucas, ela abraça a tempestade, por mais que ela não vá conseguir. Ela abraça situações impossíveis, porque sabemos que ele vai andar sobre as águas, porque ele sabe que ele vai profetizar no Vale dos Ossos Secos. Porque Porto Belo, um tempo atrás, era uma terra de ninguém. Era uma terra assim, que o pessoal olhava para Porto Belo e falava que... Ô Lucas, assim, ó, um terreno em Porto Belo, você pagava 7, 10 mil reais. Porretes ninguém queria. No meu bairro ninguém queria. Hoje é 400, não se encontra terreno em Porto Belo por menos do que isso. Só se for jogada para lá, mas não. Olha só, então hoje, como eu digo, Deus transforma o impossível e eu desafio qualquer um que seja, se ele tiver um chamado e ele abraça a causa, Deus faz milagre na vida. Deus só não faz milagre porque ele não exercita a fé dele. Ele não coloca a fé dele em ação. Agora, se ele colocar a fé em ação, o milagre vai acontecer. Você veja bem, agora às 14 horas, nós temos uma equipe de obreiros lá na igreja. Fazendo o quê? Sopa. Eu faço hoje, antes eu fazia, faz 15 anos. Você vai fazendo sopa agora. Não, faz 15 anos que eu faço sopa. 15 anos. Entrego para a comunidade carente. Eu entrego a sopa no nosso projeto social. Eu entrego cestas básicas. Agora eu ganhei muita roupa, entreguei muita roupa também da assistência social do município de Porto Belo. Dia das Crianças eu faço a Rua do Lazer com o projeto Faça uma Criança. Ano passado entregamos 110 unidades de bicicletas.
250 presentes, prancha de surf, coloca brinquedos infláveis na rua, cama elástica, piscina de bolinha, balão cara de palhaço, escorregador, uma quadra de futebol, sabão, enfim, é o dia todo de festa, cachorro-quente, entrega 1000 cachorro-quente, picolé, uma festa assim, que hoje, que nem eu digo, me alegro em fazer isso. Então, se a pessoa, ela abrir o coração, ela se prontificar, eu não acredito que não vá vingar, eu acredito que vinga, eu acredito que rompe. Então, essa é a situação do que é um cara ser chamado e ele abraçar a causa. Se ele for chamado, ele... Muitas das vezes, né, pastor, o que a gente vê, principalmente dentro das igrejas, é um povo que quer ser como a multidão, espectador. Eles querem estar ali, eles querem usufruir, digamos assim, do milagre, daquilo que Deus pode fazer, mas eles não querem se dispor para pagar um preço, né, por aquilo que Deus ele chamou para nós fazermos. A gente sempre fala isso lá na nossa igreja, que o membro que não tem função no corpo, ele atrofia. Então, se você vai para a igreja somente para assistir culto, para ser um espectador, você tá, digamos assim, tá inútil para o reino de Deus. Com certeza. Porque a gente só vai realmente se tornar útil para o reino de Deus, a gente só vai realmente entender o propósito do Senhor e receber do Senhor a recompensa, a honra, o que seja, né? A partir do momento em que, não, eu creio nisso, eu vou pegar isso, eu vou batalhar por isso, eu vou sofrer por isso, eu vou pagar o preço que tem que ser pago por isso, porque é como a gente sempre fala, muitas das vezes, pastor, não sei se o senhor concorda comigo, mas as pessoas, elas procuram muito o benefício. Vou dar um exemplo. Hoje, a gente entende que não é sobre aquilo que Deus ele pode fazer nas nossas vidas, mas é sobre aquilo que ele faz através de nós. Só que o que acaba acontecendo? Agora as pessoas estão buscando isso também, porque elas entenderam que quando Deus faz algo através de nós, isso pode nos trazer um retorno, digamos assim. Entendeu? Então, as pessoas sempre estão procurando algo em troca, sempre estão procurando uma barganha, sempre estão procurando um benefício. E quando elas não têm aquele benefício imediato, aquela satisfação imediata, elas largam. Como o senhor disse aqui, que o senhor estava lá fazendo a campanha, estava quase finalizando a campanha, mas não deu certo. Não está acontecendo, porque naturalmente a gente pensa nisso, né? E só que o Senhor vem dizer, perseverança, persista, que eu vou honrar. Com certeza. Nós vivemos no mundo hoje do imediato. Nós vivemos no mundo hoje da tecnologia, da informática. Nós vivemos em um mundo em que o profeta Daniel ele falou que nos sinais dos últimos tempos a ciência e a tecnologia se aumentaria de uma forma escandalosa. Então as pessoas vão para a igreja, vivem aquele mundo do imediatismo. Isso. Ou seja, tem que ser urgente. Um amigo meu falou assim que ia para a igreja, que ele ia numa campanha do milagre urgente. Olha, eu não sei que tipo de milagre urgente pode se destacar para uma pessoa assim, quando se ela, na verdade, ela não tem, eu não tenho como cobrar, não tenho como forçar a Deus de nada. Eu tenho como Deus olhar para mim e olhar assim, a 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, céu, perdoarei os seus pecados, sarei essa terra, estarão abertos os meus... Ou seja, aí sim, aí vai acontecer o que Deus quer fazer. O mundo do imediatismo, que as pessoas querem hoje, elas querem de forma assim urgente. E se não vir urgente, elas se decepcionam, como você disse, né? Aí elas trocam Jesus por Genésio. Elas trocam Deus pelo misticismo da vida. E vive uma vida de misticismo, vive uma vida de buscar Deus em determinados lugares, quando Deus não está em determinados lugares. Deus está dentro do nosso coração. Quando nós buscarmos de todo o nosso coração, Ele vai se manifestar para nós. Então, quer ver uma coisa, Lucas, assim, ó. Tudo que Jesus falou dentro da sua palavra está se cumprindo hoje. O que os profetas da época falaram também está se
as religiões, os anos, tantas e tantas coisas. Mas eu digo uma coisa, se nós ficarmos voltados para o que Deus chamou a gente, eu tenho certeza que vai ter um lugarzinho no céu para nós. Vai ter um lugarzinho para você, para mim, irmãos. Vai ter um lugarzinho no céu. Se nós nos prontificarmos a buscar a Deus, não pelo que Ele faz, mas buscarmos a Deus por aquilo que Ele vai fazer lá na frente. Aí sabemos que Ele vai fazer algo novo em nossas vidas. Então essas pessoas, é claro, que acabam sendo equivocada com determinadas situações que elas imaginavam que ia acontecer e não acontece. Eu fico imaginando assim, como aconteceu no livro de Josué, capítulo número 7, quando percorrer Jericó, e eles andaram 7 vezes diante. Eles andaram 7 vezes. Ou 6 vezes. Na 7ª eles andaram 7 vezes. Eles andaram 6 voltas. Eu imagino que durante essas 6 voltas andando, 6 voltas, um cansou, um desanimou, um ficou triste, um ficou abatido e ficaram no meio do caminho. Deus falou assim, agora é o seguinte, vocês vão andar 6 voltas. Vocês vão dar 7 voltas direto, consecutivo. Já andaram 6, vocês vão andar 7 agora. Né? Aí eu acredito que não foi toda aquela maioria. Como foi a terra prometida no livro de Números, espiar e voltar desanimado, Lucas. O que acontece é que o povo diz Deus. Por quê? O milagre dele. Bem assim. Pastor, o senhor contou aí para nós a respeito da tua trajetória aí e também falou muito a respeito do seu chamado pastoral, a tua liderança. Eu creio que foi uma liderança assim que arrastou muitas e inspirou muitas pessoas ao longo da sua trajetória, porque senão o senhor não estaria aqui, ou como nós estávamos comentando aqui, Deus é um Deus que faz as conexões, né? Com certeza. Ele não une pessoas, ele une propósitos. Só que certeza. a semana passada nós falamos aqui a respeito de comunicação. E é muito importante nós nos comunicarmos para as pessoas entenderem para onde nós estamos indo e elas continuarem nos seguindo ali, principalmente quando eu desempenho uma função de líder. E eu gostaria de saber do Senhor, nessa sua história, nesse seu testemunho, quais assim foram as maiores lições que tu teve a respeito de liderança? Por exemplo, aquilo que um líder ele pode ou aquilo que um líder não pode fazer, principalmente quando nós falamos de liderança e gestão de igreja. Porque para quem não conhece o Ministério Nata, a gente procura nas redes sociais, vocês vão ver a igreja deles, tá tremendo, gente, tá tremendo. Graças a Deus. A gente tá aqui conversando a respeito de como tudo começou, né? E tá muito lindo lá o trabalho deles, tá excelente. Só que, como a gente disse, sempre teve um começo, tem um começo. E nessa trajetória, pastor, o que eu queria saber é o que você aprendeu para que a gente compartilhasse aqui com os nossos irmãos, porque eu sei que tem pessoas que também estão começando, talvez não seja uma igreja, mas talvez seja um projeto, alguma coisa nesse sentido. O que o senhor poderia compartilhar com a gente hoje aqui? Lucas, assim, ó, nesse meu discipulado com Jesus, que a gente faz um discipulado com Jesus, essa vida com Deus, é uma vida de aprendizado. É uma vida que todo dia você aprende alguma coisa. É como uma faculdade, né? Você não vai aprender, você não vai ensinar na faculdade. Você vai aprender aquilo que eles passam para você e você vai fazer uma prova. Se você for apto, você vai ganhar seu canudo ali, vai sair diplomado ali e vai sair já trabalhando. A vida com Deus não é diferente. Você não vai ensinar Deus. Ele vai ensinar você. Só que o nosso ensinamento é um ensinamento pagão, um ensinamento mundano, é um ensinamento promíscuo, onde vivemos na iniquidade e no pecado. E Deus fala assim, não, agora eu vou mudar você, só que tem que ser do meu jeito. Essa minha caminhada como liderança, eu aprendi uma coisa assim, sabe, Lucas? Você não pode atribuir os seus fracassos, suas derrotas aos outros. Você tem que atribuir a você mesmo. Vou dar um exemplo para você, tá? A nossa igreja construiu beleza, tá? E fazem 3 anos atrás, antes a nossa igreja estava ajeitada, piso bonito, forro, ar-condicionado, tinha 6 TV de 42 polegadas, escolinha das crianças, banheiro, tá?
Eu reuni os obreiros da igreja. Falei, gente, nós vamos quebrar essa igreja e nós vamos fazer uma outra nova. Eu falei, pastor, tá doido? Como que vai fazer outra igreja? Aqui já tá bom, nós não temos membros para encher outra igreja, porque nós suportávamos ali 100 pessoas embaixo na parte, porque tinha 9 por 20, 180 metros quadrados, você consegue colocar 1 metro quadrado por pessoa, 130 pessoas sentadas, você consegue botar, segundo o que é a estatística do bombeiro, 1 metro quadrado por pessoa, mas tem o púlpito, né? Tem a parte da frente que se deixa, 3 metros, enfim, conseguimos botar lotado na igreja 120 pessoas, fazer uma igreja para 300 pessoas. E o pessoal, pastor, tá louco, fazer isso não precisa. Falei, nós vamos fazer em nome de Jesus. Quer que eu diga uma coisa para você? Para me abraçar a minha causa. Irmão, se eu falar para ti que teve 1 ou 2 que abraçou, foi muito. Todos falam, não adianta, deixa assim mesmo, a hora que entrar, receita da igreja, nós não temos dinheiro. Como que vai alcançar? Como que vai construir? Falei, vamos. Fiz um mutirão no sábado. Começamos a quebrar a igreja, começamos a destruir telhado, começamos a quebrar parede, tirar televisão, tirar som. E eu me lembro que chegou o prefeito. Nós quebramos tudo. O prefeito. Pastor, o que é isso aí? O prefeito Emerson falou assim para mim. Ele era prefeito antes. Cadê o alvará de demolição? Falei, acabou de chegar, tá aí, ó. O alvará ele. Ué, não estou fazendo aqui uma boate, fazendo uma igreja. Olha o que nós estamos fazendo, uma igreja. Fora da história, é claro, depois eu tive que procurar meu engenheiro, ele fazer todos. Porque eu já tinha aqui projetado na minha mente como eu ia fazer. Tanto que eu discuti com o meu engenheiro que ele queria fazer do jeito dele. Eu falei, não, eu quero do meu jeito. Aí o que acontece? Não é que eu mandei ele embora, ele mesmo se demitiu. Ele saiu. Eu não vou assinar esse projeto. Eu falei, não tem problema, o senhor está demitido, pode pegar seus negócios aí, acabou a história. Ele havia me cobrado 17 mil para fazer o projeto. Aí arrumei outro dinheiro, chamado Beto. Esse me entendeu. Eu falei que era a igreja desse jeito. E o outro queria fazer uma igreja completamente diferente. Lucas, o que acontece é o seguinte, olha só. Aí começamos a se reunir, não mais na igreja, na garagem. Reunir o povo. Quer que eu diga uma coisa para ti? Nós tínhamos 100 membros cadastrados. Metade foram embora. Eu falei, meu Jesus amado. Brigar com Deus e com os irmãos. Eu luto um pouco de Kung Fu, sabe? Quase dava umas pancadas nele. Mas vocês se mandaram, vocês me deixaram sozinho. Lucas, metemos uma laje. Já. Fizemos uma laje, reforçamos a estrutura, batemos estaca, fizemos os reforços. Eu falei assim, beleza, coloquei uma laje, rapaz do céu, olha só que coisa linda. Tá, isso aqui vai ficar gigante. E nós tínhamos 120 mil reais em caixa para construir. Depois eu vou te falar. Uma hora da história. Aí 50 irmãos foram embora. E os outros 50 eu briguei com a metade dele, porque não vinha no mutirão. Uma hora da história nós estávamos reunindo na garagem com 20 membros. E a receita lá da igreja. Aí eu briguei com Jesus. Falei, Jesus, olha, esse povo é traidor, Jesus. Jesus falou, não é o povo que é traidor. É você. Você tem que mudar. Você não pode colocar as suas derrotas no povo. Você tem que ser mesmo. Aí eu aprendi, como eu falei para você, nesse discipulado com Jesus. Aí eu aprendi com Jesus. Falei, Jesus, o que eu devo fazer? Dê glória. Comece a orar. Lucas, eu comecei a orar, botei a laje, levantei as paredes. Levantei as paredes já na parte de cima. E fomos já fazer a estrutura metálica. Ferro, tudo aquilo ali. E eu só descansando em Deus, mas não foi deitado numa rede. Porque tem gente que fala que vou descansar em Deus. Ele coloca uma rede na frente da garagem e fica deitado. Ele fala assim, ó, e fica aquele balanço. Eu quero trabalhar na obra do Senhor e balança. Eu quero trabalhar, só esse canto, eu quero trabalhar. E ele fica ali.
Se eu falar uma coisa para você que eu derramei sangue ali, não porque eu quis cortar o meu corpo, mas eu se machuquei muito. Meu filho trabalhando de servente, eu trabalhando de pedreiro, colocando piso, não sabia botar piso, aprendi a botar piso, não sabia pintar, aprendi a pintar, não sabia rebocar, aprendi a rebocar, não sabia botar porta, aprendi a botar porta, acordava de madrugada, minha esposa fazia comida, fazia uma feijoada, fazia uma coisa, fazia um negócio outro, era mutirão de cá, mutirão de lá, eu convidava os irmãos, fazia uma carne. Eu falei assim, meu Deus do céu, colocamos um telhado, levantamos um telhado. Bom, para resumir, nós gastamos mais de 1,5 milhão até agora. Elevador, banheiros em cima, parte de cima, banheiro para mulher com chuveiro, pia tudo de esculpida, tudo luminária. Minha esposa gosta de fazer decoração, deixar bonito. O banheiro dos homens fica daquele jeito lá, né? Mas ela tá ajeitando também, organizando tudo. Uhum. Eu tenho uma coisa no meu coração, assim, ó, o seu ministério só rompe pela metade do que é a sua esposa. E o meu ministério tem rompido até hoje por causa de minha esposa. Ela está há 30 anos do meu lado. Se ela não gostasse um pouquinho de mim, ela já tinha se debandeado há muito tempo. Porque ela está ao meu lado durante todo esse tempo, batalhando e lutando. Meu filho estava trabalhando de servente pedreiro. Hoje ele completou 18 anos e o templo está pronto. Mas eu aprendi uma coisa, como você falou. Nesse meu tempo, ministério, aprendi com Deus. Não atribua seus fracassos aos outros. Atribua. Se você se dedicar, Deus vai honrar você. Se você incriminar os outros. Sabe de uma coisa, Lucas? Como eu falei, a igreja está... Aí o povo começa... meu irmão, como é que tá você? Tudo bem? Chega aí, que bênção você tem. Ou seja, muitas pessoas acabam voltando e nós estamos ali com as portas abertas para recebê-las. Porque agora, se eu ficar olhando, incriminando os outros, é igual na igreja, né? Quem quer trazer dízimo? Quem traga dízimo? Olha o dízimo aí, gente. É igual seu santo. Quem quer dinheiro? Né? Porque se eu ficar incriminando as pessoas, amaldiçoando as pessoas, eu vou atribuir para mim uma doença, uma ansiedade. Eu vou atribuir para mim um desejo de ira no meu coração. Nós tínhamos, na nossa igreja, 3 bandas que tocavam 3 bandas. E tu sabe que tudo ela saiu? Saiu tudo. Minha filha, mas a banda que é a minha filha. Mas pelo menos fica a obra, está ali abraçando. Então o próprio Deus chega um momento, deixa que eu vou fazer. Então eu aprendi nesse discipulado com Deus, queridos, que a gente tem que pegar no arado atrás, se dedicar na obra. Quando Jesus carregou aquela cruz e durante certo tempo pendurado, psicólogo 6 anos, olhava para um canto e para outro, perguntava assim, poxa, eu ressuscitei o filho da viúva, Lázaro, meu amigo de Betânia, eu multipliquei os pães e os peixes, mas eu estou aqui pendurado. Mas uma das 7 palavras que Jesus fala na cruz, que me chama bastante atenção, ele diz assim, Pai, perdoe eles porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, naquele momento, Jesus estava garantindo a sua entrada para o céu. E se nós ficarmos olhando para as pessoas, atribuindo nossos erros, né, às pessoas, nós acabamos perdendo o nosso galardão que lá na frente Deus tem. Então, de tudo isso, Lucas, eu aprendi, Deus me ensinou isso. Foi a teologia, não foi a escola de... não. Deus que me ensinou isso. Eu tenho que olhar para Deus, que é o autor e consumador, para dentro. Eu costumo dizer assim para as pessoas, Lucas, assim, ó. Sabe o que faz você ser um derrotado? Cara, é você mesmo. Você faz você. Agora, se você lutar, você vai ser um vencedor, porque a palavra de Deus diz que não é mais, ou seja, é uma somatória. Você é hoje, amanhã, então o que é mais, né? É uma somatória, não é divisão. É uma somatória. Você vence hoje e amanhã vai vencer também. E aí depois vai vencer também, porque nós acreditamos. Eu aprendi isso com Deus. Nesse meu decorrer de liderança, eu aprendi que eu tenho que olhar para mim e para Deus.
e não atribuir a culpa aos outros, mas a mim. E olhar para Deus e perguntar assim, o que eu fiz de errado? Vou consertar. Aleluia, glória a Deus. E, gente, nós estamos aí chegando ao fim desse bate-papo, tá? Meu Deus, gente, eu poderia ficar aqui mais 3 horas conversando com o pastor. Prazer, meu. Tá muito, muito top mesmo. E eu vou pedir pro pastor deixar as suas últimas palavras aí pro pessoal, agradecer a nossa audiência e se o pastor quiser também divulgar aí a igreja do pastor, as suas redes sociais, pode ficar à vontade, pastor. Eu costumo dizer, Lucas, que igreja tem quase praticamente toda esquina, e cidades, e bairros, estado, enfim, país. Igreja tem em todo lugar. Não precisamos de mais igrejas. Precisamos de líderes com excelência. Líderes eficazes. Líderes dispostos a fazer a obra de Deus, não a dele. Porque se ele faz a dele, ele não vai em Apocalipse 22:12. E o Senhor Jesus traz uma revelação ao anjo, o anjo vai e fala para João na ilha de Pátimo, escreve. Ele começa a escrever aquelas 7 cartas lá para as igrejas. E o Senhor Jesus virá para buscar um povo zeloso de boas obras. Então a fé ela é importante, mas nós precisamos exercitar. Ou seja, através disso não é que eu quero fazer um convite para você tirar você de sua igreja. Eu acho que se você está na sua igreja, está bem lá, está firme. Pois que você fique lá. Mas se você não está congregando, você está afastado, você está aí sem fazer nada, eu falo assim, ó, procure uma igreja perto de sua casa, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que você conhece o pastor, ele vai cuidar de você, ele vai apacentar você, ele vai ensinar você, ele vai fazer obra. Então, minhas palavras ditas para você nessa noite, nesse momento, né, que nós estamos aqui, é que sempre tem um trabalho no reino de Deus. Sempre tem um trabalho. É só querer fazer. Para todos. Não adianta. Se você for na minha igreja, vou sair da minha igreja porque a minha igreja tem muita luta. Se você for para a minha, vai ter mais luta ainda. Não é verdade? Então, quer dizer, procure uma igreja, se firme numa igreja, faça a obra, persevere até o fim. E eu digo uma coisa para você. Eu vou aproveitar, já que temos essa oportunidade, eu vou aproveitar a oportunidade aí, Lucas, falar uma coisa. Há 5 anos atrás eu comecei a correr. Através de um amigo meu, cubano, Miguel Parede, que mora em Balneário Camboriú, hoje mora em Porto Belo. E ele corria na praia, eu falei assim, eu vou correr com esse cara. Ele corria, eu falei, eu vou correr também. Tem um outro amigo meu aqui em Itapé, o apóstolo Paulo, ele é apóstolo também, ele corre também, o camarada corre, esses caras correm bem, rapaz. E eu comecei a correr, eu falei, quero correr 20, quero correr 30, eu comecei a correr, já na esquina me cansava as pernas. Eu vou pra casa. Foi indo, 5 anos atrás. E minha meta era alcançar 31 quilômetros. 31 quilômetros. Quarta-feira eu sempre corro, todo sábado. Eu tô lá no Strava, a pessoa pode me seguir lá no Strava, que é um aplicativo de corrida, e ela vai ver. Nesses 5 anos eu consegui atingir a minha meta, cheguei 32 quilômetros e 300 metros. 3 horas e 38 minutos. Então eu digo assim, nunca é tarde para você conseguir algo na sua vida. Agora, pense uma coisa. Desistir, jamais. Você pode parar. Agora, desistir, jamais. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Lucas, obrigado pelo carinho, por essa oportunidade de estarmos aqui, pelo café que tomamos, esse papo aqui. Se precisando, nós estamos à disposição. Amém. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Você também. Obrigado. E, gente, muito obrigado pela sua presença aí. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar. Envia esse podcast, esse episódio do nosso podcast para o máximo de pessoas que você puder. E é isso aí, gente. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau.